recebo algumas perguntas no Facebook, alguns recadinhos lá no Instagram, e aí eu vou responder uma pergunta que chamou minha atenção. A pergunta de uma mamãe que está com um bebê aí de 1 ano e 3 meses, e ela reclama: ô doutora Luciana, todo mundo incentiva tanto o bebê a amamentar e ninguém fala do desmame. Mas eu não quero um desmame qualquer, eu quero um desmame respeitoso. Então, hoje, a dica de hoje é sobre como fazer um desmame, ou seja, a interrupção completa da mamada, né, da oferta do leite materno, que seja de uma forma respeitosa, tanto para a mãe e quanto para o bebê. Para falar sobre esse assunto, eu resolvi fazer uma brincadeira e colocar os 7 principais erros do desmame. Eu vou citar aqui os erros mais comuns que eu escuto e vou explicar o porquê e já vou te dando, junto com 7 erros, claro, as 7 dicas para um desmame respeitoso. Vamos lá? Muito bem. O primeiro erro é a hora do desmame. Muita gente pensa que a hora de desmamar é quando os outros começam a dar opinião, olhar feio, fica olhando torto e a mulher fica se sentindo acuada. Não é por isso que deve ser desmamado um bebê. A mulher deve desmamar o bebê quando ela, mãe, a mulher que amamenta, se sentir que é a sua hora, chegou o seu momento, já deu. Esse tempo é muito variável de mulher para mulher. O Ministério da Saúde, a Organização Mundial de Saúde, recomendam que o aleitamento materno dure de 2 anos ou mais. Tem mulheres que começam a sentir algum desconforto em relação à amamentação antes disso. Quem somos nós para julgar? Mas tem mulheres que continuam amamentando até 3, 4 anos. A mesma coisa. Não tem hora certa, um dia rígido, uma data de aniversário do bebê para desmamar. Amamentando com conforto, com prazer, estando bom para a mãe e para o bebê, eles vão saber a hora certa. Então, nada de ficar dando ouvidos às outras pessoas. A primeira coisa é dar ouvido ao seu coração. Beleza? O segundo erro mais comum que acontece no desmame é quando as mães fazem um corte abrupto. Elas vão viajar, deixam o bebê com alguma amiga ou até com a avó e quando voltam, falam: não, agora não tem mais leite materno, agora acabou a amamentação. Pensa bem, se fosse você estava com um casamento ótimo, com um vínculo bem gostoso, de repente, de um dia para o outro, uma separação, uma notícia, sem você nem perceber, sem ter um processo respeitoso, não é legal, né? Quando a gente não amamenta só de leite, a gente amamenta de amor, é um momento de aconchego e de namoro. Esse momento ele pode ser feito em outros momentos do dia, claro, mas é um processo. Então, não devemos fazer um corte abrupto da amamentação. A gente deve fazer o desmame planejado. Eu já vou explicar como daqui a pouco, mas planejado. E às vezes demora uns 3, 4 meses para parar totalmente de amamentar. A não ser que é um caso grave, por exemplo, o uso de um medicamento, uma cirurgia, algum procedimento, e aí sim, não tem jeito, né? A vida obriga que o desmame seja abrupto. Mas se for possível fazer ele respeitoso, melhor pedida, tá bom? O terceiro erro é muito comum. Tem gente que passa produtos no peito falando que o bebê machucou, que fez dodói e por isso, ou então que fez dodói e nem não fala que foi o bebê, mas enfim, o peito está machucado e o bebê não pode mamar. Se coloque no lugar do bebê ou da criança. Você ia sentir como, nossa, eu machuquei minha mãe, eu fiz isso, ia sentir uma culpa, ia ficar com trauma, pode levar esse trauma o resto da vida. Então nada disso, nada de passar esmalte vermelho, borra de café. Por favor, vamos respeitar nosso filho. Do mesmo jeito que a gente começou uma relação de forma bacana, vamos terminar a amamentação e temos que conversar com o bebê. Né? Se ele já é maiorzinho, falar: olha, você já está grande, não precisa mamar tanto, já vai colocando alguns horários, vai colocar um ritmo. O problema é que desmamar exige da mãe educar o filho, colocar regras e limites, coisa que dá trabalho e que não é de um dia para o outro. Então, desmamar é uma forma de também educar, tá? E isso, a gente não deve ter violência nem nada abrupto e muito menos gerar uma culpa na criança falando que ela nos machucou, certo? Então, esse erro, nem pensar. O quarto erro mais comum do desmame é quando a mulher opta por tomar um medicamento, que é algo fortíssimo, que é um choque para o corpo, sem pelo menos ter tentado fazer um desmame natural, ou seja, uma redução gradativa da sua produção de leite.
Claro, se ela for no médico, eu quero um remédio para secar totalmente meu leite de hoje para amanhã, existem medicamentos fortes que podem ajudar a secar o peito. Mas será que isso é respeitoso tanto para o corpo dela, para o seu corpo de quem está me vendo, ou para o corpo, ou para o bebezinho, para essa relação de vocês? Claro que não, né? Vamos tentar fazer isso, reduzir a produção e parar, né, totalmente essa produção de uma forma mais respeitosa, mais harmoniosa, tanto para o seu corpo quanto para o seu filho. Muito bem, mas como, doutora Lu? Bom, vou dar uma dica. Eu já falei que é muito importante que a gente faça o desmame por etapas e que ele vai demorar um tempo. Vou dar uma dica para você de como a gente pode fazer isso. Seu bebê já está comendo de tudo, é um bebê maiorzinho, como por exemplo esse da minha amiga que mandou a pergunta. É um bebê saudável, então ele estava mamando mais ou menos umas 6 mamadas por dia. Como é que a gente vai fazer o processo de desmame? A gente vai anotar primeiro, primeira fase é fazer um diagnóstico da amamentação. Quantas vezes ele está amamentando, que horas mais ou menos ele pede, só para a gente poder ter anotado quantas vezes ele está mamando. Faz de conta que ele mama 4 vezes de dia, 3 vezes de noite. Muito bem, anota aí. E você vai escolher a primeira mamada que você vai cortar, que naquela mamada você não vai oferecer o leite materno. Você vai tentar distrair, vai fazer um passeio, naquele momento você vai ocupar a mente do seu filho com outra coisa e falar, agora não, o peito da mamãe está guardado, só mais tarde, né? Essa é uma programação. Uma mamada por semana você pode ir diminuindo. Se for muito brusco uma mamada por semana, porque isso depende de cada família e cada bebê, uma mamada a cada 15 dias ou até por mês, mas é importante ir aos poucos cortando as mamadas, se você quer de fato fazer o desmame. Muito bem, a mamada que a gente deve deixar para o final, por último, é aquela mamada que o bebê usa para se auto-adormecer. Aquela mamada para o bebê, a mais importante, é onde ele tem mais dificuldade de largar, né? Que às vezes é o soninho da tarde ou à noite. Deixa essas mamadas por último, mas se você realmente quer desmamar, depois você vai substituindo por outras rotinas de dormir. Um carinho, uma naninha, uma massagem, uma oração. É importante fazer uma rotina. Você vai ter que mudar a rotina do peito para, por exemplo, um bichinho, enfim, um afago. Você vai descobrir o seu caminho. Não existe regra, cada família é uma família. Então esse quarto erro, é a gente não fazer essa programação e cortar de forma abrupta. E o quinto erro, que também é muito comum, é depois que você fez a programação, você fez lá que, por exemplo, essa semana você vai cortar a mamada do meio da manhã, que é a hora que o bebê está alimentado, que é a primeira mamada aí que você resolveu cortar, e um dia você estava ocupado, o bebê pediu, ele insistiu e você cedeu. Se você mesmo não está tendo energia para persistir, perseverar no seu planejamento, que dirá o bebê fazer o desmame? O desmame começa em nós, a gente tem que colocar limite em nós e no bebê. Então tem que respeitar. Esse quinto erro que eu estou dizendo, a gente faz um planejamento e procura respeitar. Mas peraí, tem uma coisa importante. Se o bebê ficar doente, a gente para imediatamente. Porque bebê doente não é hora de ficar treinando o desmame ou ficar querendo muito. O bebê doente precisa de consolo e o consolo muitas vezes é o aconchego. E às vezes, quando o bebê cura, a gente tem que voltar e recomeçar o nosso planejamento. Não tem regra. Eu espero que ele não fique doente no caminho do desmame, mas se ficar, não tenha raiva, nem fique reclamando. Às vezes é preciso voltar atrás e recomeçar o planejamento, mas siga o planejamento. Uma mamada você corta de cada vez, deixando por último a do soninho e até que você complete o desmame, tá bem? O sexto erro mais frequente tem a ver com a produção do leite. Tem muitas mães que falam, eu vou ordenhar minha mama, no máximo, tirar o máximo de leite, porque aí vai secar o peito. Não é assim. Na verdade é ao contrário. Quanto mais a gente ordenha, mais a gente tira o leite, mais o corpo vai entender que precisa produzir e vai produzir mais leite. Então o ideal é, quando a gente estiver no processo de desmame, quando o peito ficar duro, empedrado, o ideal é a gente ordenhar sim, mas só até um ponto de alívio. Até um ponto que não fique pesado nem desconfortável. É o que a gente fala assim, evite a ordenha de esgotamento, que esgota o peito, esvazia. Não, a gente vai até o ponto de alívio.
mas tem que ordenhar, porque senão no processo de desmame pode às vezes dar um empedramento, dar uma mastite. Então é importante ter consciência que em alguns momentos pode ser necessário usar a mão para ordenhar. Se você não sabe ordenhar, tem um videozinho de como realizar a ordenha lá no meu YouTube, lá no meu blog, bem bacana. Entra lá que tem um vídeo que mostra a técnica. Outra coisa que é importante, colocar um top. Se você estiver no processo de desmame, use um sutiã bem apertado, às vezes um top de ginástica. Tem gente que chega a enfaixar a mama bem apertado. Isso vai dar uma notícia lá para o cérebro, falar, opa, eu acho que tem que reduzir a produção. Eu acho que eles estão querendo parar. Existe essa regulação do corpo na produção. E o último erro, o sétimo erro, também tem a ver com a produção do leite e o desmame. Tem muita gente que acha que só porque o bebê parou de mamar, o leite imediatamente vai parar de ser produzido. Não, não necessariamente. Existem mulheres que o bebê para de amamentar e que elas continuam produzindo leite materno, às vezes até por 6 meses. Mas lembrando, quanto mais ela ordenhar e estimular, mais tempo isso vai durar e mais leite ela vai produzir. Então, o processo de desmame não é necessariamente a parada da produção do leite materno. Primeira coisa, desmamar um bebê é que ele não amamente mais no peito. A parada da produção do leite vai depender do corpo da mulher. Tem mulher que o bebê não mama mais no peito e ela fica ainda produzindo algumas gotas até 1 ano depois. O ideal é não estimular. Quanto mais a gente estimular, mais vai produzir, mais tempo ela vai ter leite aí nas mamas. Esses foram os 7 erros e as 7 dicas. Mas para mim, a principal dica é assim, dê ouvidos ao seu coração. Quanto mais tempo o bebê mamar, melhor, claro. Mas escute o seu coração. Quem sou eu para dizer o que o seu coração quer? Mas não fica dando ouvidos às pessoas que olham na rua. Já tem dente. As pessoas acham que 6 meses é suficiente, mas 6 meses não é suficiente para a saúde do bebê, hein? Tem muitas escolas particulares que, se o bebê não estiver desmamado, não se matricula. Você vai pagar uma escola que faz esse absurdo com seu filho? Reveja. É seu dinheiro, você é cliente, pense bem. Se a escola é pública e está exigindo isso, olha, vai lutar por seus direitos, porque é direito seu oferecer para o seu bebê mais saúde. E leite materno é mais saúde. Então, assim, o desmame tem que ser um momento que você esteja firme, inteira e com segurança que você quer parar de dar o peito para o seu bebê. É claro que tem alguns bebês pequenos que tomam mamadeira que se desmamam sozinhos. Porque a mamadeira é muito mais fácil, larga o peito. E tem alguns bebês que, quando já estão maiorzinhos, aí com 1 ano, 9 meses, eles mesmos desmamam sozinhos também. Eles param. Tem bebê que para por si. Mas a grande maioria dos bebês, nós temos que estar firmes, temos que fazer um planejamento, estipular horários de mamadas e devagarzinho ir colocando o limite e interrompendo a oferta da amamentação. Tem mães que acham que vão ser menos mães ou menos amorosas só porque vão parar de amamentar. Essa amamentação inicial é um vínculo muito forte, mas ele se transforma em outras oportunidades de vínculos durante toda a vida. Então, fique em paz, você vai ser uma mãe maravilhosa, igualmente uma mãe não perfeita, porque nem eu, ninguém é perfeito, mas uma mãe boa, uma mãe com boas intenções. Mesmo que você tenha feito seu desmame. Mas escute o seu coração, se respeite, tá bom? E faça um desmame respeitoso. O seu bebê merece, você merece e o pai também. E uma dica, passe esse vídeo pro seu parceiro. Maridão, escute essas dicas, você precisa ajudá-la, porque às vezes a gente sente culpa, né? Mãe e culpa andam juntas, tá bom?